Prepare-se para ver os últimos momentos de vida de um gigante da fé. Davi, o mesmo homem que derrotou o gigante Golias, que venceu batalhas, uniu todo o povo de Israel e escreveu os salmos que tocam o coração até hoje. Agora está velho e fraco. Deitado em sua cama, ele já não consegue se aquecer nem com os mantos reais. O rei valente, que um dia liderou exércitos com coragem, agora treme por causa da idade. Não foi uma guerra que o derrubou. Foi o tempo, e com o tempo chegou também a incerteza. Quem será o próximo rei? Enquanto Davi permanece em silêncio, o clima no palácio se torna tenso. Servos conversam às escondidas. Os príncipes observam cada movimento, e o povo está atento, esperando para ver o que vai acontecer. Diante da fragilidade do rei, os conselheiros decidem procurar uma jovem para cuidar dele nesses últimos dias. Eles escolhem Abissag, uma moça bonita da cidade de Sunem. Ela não seria esposa, mas estaria ao lado do rei apenas para oferecer companhia e calor humano em seus últimos momentos. Mas enquanto Davi está ali, frágil e calado, alguém vê uma chance de agir. Adonias, um dos filhos de Davi com Agite, percebe que o trono está indefinido e decide se adiantar. Jovem, bonito e confiante, ele começa a agir como se já fosse o novo rei. Ele reúne soldados,
sim no sentido de ter caráter, ser corajoso e obedecer. A Deus, ele continuou: siga os caminhos do Senhor, obedeça aos mandamentos dele, cumpra tudo o que está na lei de Moisés. Davi sabia que o trono só continuaria firme se Salomão fosse fiel a Deus, não por causa de alianças políticas ou de exércitos poderosos. Depois disso, Davi começou a lembrar de pessoas importantes do seu passado e pediu que Salomão fizesse justiça. O primeiro nome foi Joabe, seu antigo comandante, que durante anos lutou ao seu lado. Mas Joabe havia cometido crimes sérios, matando pessoas inocentes como Abner e Amasa sem permissão. Davi não pediu vingança, mas deixou claro: use sua sabedoria, Salomão. Joabe não deve morrer tranquilamente. Em seguida, Davi falou dos filhos de Barzilai, homens que o ajudaram quando ele fugia de Absalão, seu filho rebelde. Eles foram leais em tempos difíceis. Por isso, Davi pediu que fossem honrados por Salomão, que tivessem um lugar especial na corte. Por fim, Davi mencionou Simei, o homem que o humilhou com palavras quando ele mais sofria. Davi o perdoou na época, mas não esqueceu. E então disse: você saberá o que fazer. Assim, ele entregou a Salomão não apenas o reino de Israel, mas uma missão: governar com justiça e sabedoria. Pouco tempo depois, Davi, o homem que derrotou Golias, que fugiu de Saul e que reinou por 40 anos, faleceu. Foi sepultado na cidade de Davi. O seu tempo terminou, mas o seu legado e sua aliança com Deus continuavam vivos. Agora, Salomão era o novo rei, e ele sabia exatamente o que precisava fazer. Seu primeiro desafio veio logo. Adonias, seu meio-irmão, voltou com um pedido suspeito. Queria se casar com Abissag, a jovem que cuidou de Davi em seus últimos dias. Isso parecia inofensivo, mas Salomão sabia que era uma tentativa disfarçada de tomar o trono. Em Israel, casar com uma mulher ligada ao rei significava reivindicar o poder. Salomão não perdeu tempo. Mandou que Benaia, um de seus homens de confiança, executasse Adonias. O perdão termina onde começa a ambição. Logo depois, Salomão tratou de Abiatar, o sacerdote que havia apoiado Adonias. Ele não o matou, por respeito ao fato de que Abiatar já tinha carregado a Arca da Aliança nos tempos de Davi, mas o retirou do cargo de sacerdote, cumprindo assim uma profecia antiga contra a família de Eli. Quando Joabe soube da morte de Adonias e da queda de Abiatar, correu para o altar e se agarrou a ele buscando proteção. Mas Salomão não se deixou enganar. Mandou Benaia executá-lo ali mesmo. O sangue que Joabe derramou injustamente não mancharia mais o futuro do reino. Por fim, chegou a vez de Simei. Salomão fez um acordo com ele. Ele poderia viver em Jerusalém, mas não poderia sair da cidade. Simei aceitou, mas 3 anos depois, quebrou o acordo. Saiu da cidade por causa de seus servos. Quando voltou, Salomão o chamou, o lembrou da promessa quebrada e ordenou sua execução. Com isso, todas as ordens deixadas por Davi foram cumpridas. O trono estava agora firme, os inimigos foram afastados e a justiça foi restaurada. Salomão não era mais apenas o sucessor de Davi, era agora o novo rei de Israel, pronto para liderar com justiça e construir um novo tempo. A primeira vez que Salomão mostrou ao povo que era realmente sábio não aconteceu em uma batalha, nem em um grande projeto ou tratado com outros reinos. Aconteceu num caso simples, dentro do palácio, envolvendo 2 mulheres e um bebê. As 2 moravam juntas e eram prostitutas. Cada uma teve um filho com poucos dias de diferença. Mas uma noite, um dos bebês morreu sufocado durante o sono. E foi aí que começou a confusão. Uma das mulheres disse que a outra trocou os bebês enquanto ela dormia, colocando o filho morto ao seu lado e levando o bebê vivo para si.
Já a outra negou tudo e afirmou que o filho vivo era dela. Agora, diante do rei Salomão, elas estavam sozinhas, sem testemunhas, sem provas. Apenas uma palavra contra a outra. Um caso aparentemente impossível de resolver. Mas foi justamente nessa situação que Salomão mostrou sua sabedoria especial. Ele ouviu as duas mulheres com atenção, com calma, sem interromper. E então, de forma surpreendente, deu uma ordem que chocou a todos. Tragam uma espada. Todos ficaram em choque. O rei então falou com seriedade. Cortem a criança viva ao meio e deem metade para cada uma. Um silêncio assustador tomou conta da sala. Mas Salomão não queria matar o bebê. Ele queria descobrir quem era a mãe de verdade. E conseguiu. A verdadeira mãe, tomada pelo amor, implorou: não, por favor, não façam isso. Dê o bebê para ela, mas não o matem. A outra, fria e sem coração, disse: nem meu, nem dela. Dividam o bebê. Era tudo o que Salomão precisava ouvir. Sem precisar de provas ou investigações, ele olhou para a mulher que preferiu abrir mão do filho para salvá-lo e disse: entreguem a criança viva para ela. Esta é a mãe. A notícia desse julgamento se espalhou rapidamente por todo o país. O povo ficou admirado, não só pela decisão justa, mas porque percebeu que Deus havia dado algo especial àquele rei. Salomão era mais do que um líder político. Ele era um homem guiado pela sabedoria do alto. Mas a sabedoria de Salomão não aparecia só nos julgamentos. Ela se mostrava também na forma como ele organizava o país. Ele entendia que um rei não pode governar só com palavras bonitas. É preciso ter planejamento, organização e ordem. Por isso, Salomão iniciou uma das maiores reformas administrativas que Israel já tinha visto. Ele escolheu pessoas de confiança para cargos importantes e distribuiu as tarefas entre líderes experientes. Nomeou sacerdotes, escribas, conselheiros e até um cronista para registrar tudo. Mas Salomão não parou por aí. Ele dividiu todo o território de Israel em 12 regiões administrativas. Cada uma dessas regiões tinha a responsabilidade de fornecer alimentos e mantimentos para o palácio durante um mês do ano. Com isso, o peso de sustentar a casa real era dividido de forma justa entre o povo. Era um sistema inteligente que evitava sobrecarga e fazia com que o país funcionasse melhor. O nome dos 12 responsáveis por essas regiões foi registrado com precisão, mostrando que cada um era importante e tinha um papel essencial. O resultado disso foi sentido por todo o povo. As pessoas viviam em segurança. Cada família tinha sua casa, sua videira e sua figueira, símbolos de paz, fartura e tranquilidade. Era uma verdadeira era de ouro para Israel. Desde o norte, em Dan, até o sul, em Berseba, o povo vivia bem. Não havia fome, não havia medo, havia prosperidade. O reinado de Salomão não se limitava apenas às fronteiras de Israel. Ele dominava sobre todos os reinos vizinhos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributos e reconheciam a autoridade de Salomão. Ele era respeitado dentro e fora do país, e mesmo a parte militar não foi deixada de lado. Salomão construiu uma estrutura forte e bem organizada. Ele tinha 40.000 cocheiras de cavalos e 12.000 cavaleiros. Cada região do país contribuía mensalmente para manter esse exército funcionando com perfeição. Era uma engrenagem bem ajustada. Tudo caminhava em ordem. O país estava em paz, seguro e com prestígio internacional. A sabedoria de Salomão não era só bonita no discurso, ela funcionava na prática. Era uma liderança sábia aliada à estratégia. E aos poucos a promessa que Deus tinha feito começava a se cumprir com resultados visíveis.
sem guerras e com o povo vivendo bem, Salomão percebeu que tinha chegado o momento certo para realizar o maior desejo que seu pai Davi teve em vida: construir um templo para Deus. Não seria mais uma tenda ou um lugar improvisado como no passado. Seria uma
Vamos juntos, porque a palavra de Deus ainda fala, ainda toca corações e ainda escreve novos começos.